Por que a maioria das pessoas tem a mente e o corpo fracos? Eu sempre me perguntava isso quando eu saía na rua, quando eu deixava meus pensamentos me dominarem. Eu olhava para um e via lá pessoas se lamentando sobre o seu trabalho, sobre o quanto o país está ruim, sobre político, sobre isso e isso e aquilo. Eu olhava para o outro, lá estava ele, chorando igual um bebezinho. Claro que a gente não sabe a realidade de cada um, mas pelos lamentos que postam nas redes sociais e pelo que ouvimos, chegamos a uma conclusão inevitável. São fracos. São indivíduos fracos que andam de muleta. E a muleta pode ser o Estado, o político, colocam todas as suas irresponsabilidades na culpa de outra pessoa e não assumem o controle de suas próprias vidas. Tudo bem que eu não vou negar aqui que o Estado político não tem uma parcela de culpa em cima disso. É óbvio que tem, isso é inegável, mas podemos dizer que essa parcela de culpa seja entre 40% a 50%. O resto é totalmente culpa sua e totalmente controle seu, responsabilidade sua. O que me incomodava, porém, não era o fato de serem fracos, mas por que eram fracos. E eu comecei a observar, a ler e a entender pela história o motivo de estarmos inseridos numa cultura que celebra a fraqueza, a desonra, o conforto e a podridão. E tudo isso se resume a controle, controle social. Talvez tu já esteja cansado de ouvir isso, de ver vídeos sobre isso, que o governo controla tudo e os outros do mundo realmente mandam. Mas isso não é relevante aqui, tá? Não vamos entrar em detalhes nesse vídeo. E a verdade é que fomos inseridos numa cultura fraca e ridícula, onde tudo bem chorar igual um bebê, se lamentar por ser homem ou se vitimizar nas redes sociais. Tu para pensar, imagina se o teu avô, há 30, 40 anos atrás, o teu bisavô, vestiria uma calcinha ou ficaria se lamentando em alguma rede social ou em algum bate-papo por aí. Eu acho que não, né? Porque se olharmos para essas figuras masculinas, a gente veria homens capazes de honrar a família, cuidar de sua família e se autossustentar. Mesmo que os períodos em que eles viveram foram períodos de crise, de guerra, entre outras situações que colocaram as suas masculinidades à prova. Não é à toa que aquela frase diz que tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens completamente fracos. Porque o conforto, né? Esse conforto e essa liberdade está criando homens cada vez mais fraquinhos. E essa cultura aí, ela desonra os nossos ancestrais, que deram sangue para que estivéssemos aqui. Eles deram sangue, eles construíram, certo? Em tempos difíceis, a força ela sempre esteve presente. Homens se provaram dignos em momentos conturbados. Olhe para os espartanos, por exemplo, que treinavam seus filhos desde a infância para suportar a dor, o frio e a batalha. A força era um valor essencial e qualquer sinal de fraqueza era erradicado. Homens e sociedades prosperaram pela força e pela resiliência. Mas e agora? O que a gente está provando? Indo da casa para a academia levantar peso? Ficar trancando no quarto o dia todo? Procurando alguém para se relacionar desesperadamente? Buscando dinheiro para não morrer de fome? Claro, eu entendo que a gente precisa disso, mas não percebe que tá tudo muito chato, infame e sem graça nenhuma. Olha para um lado, tu vê bunda. Tu olha para o outro, tu vê gente gritando. Tu olha para trás e vê militância. Sempre tem alguém enchendo o saco ou criando caos. E essa cultura de acomodação e fraqueza vai nos levar à extinção, sem dúvidas. A fraqueza ela não constrói civilizações, ela as destrói. Se olharmos para a história, todas as grandes civilizações que caíram começaram a se romper por dentro. Um exemplo claro é o Império Romano, que ao longo do tempo se enfraqueceu, abandonando todos os seus valores de força e disciplina que o fundaram, mergulhando no luxo e no conforto, que contribuiu para a sua ruína. A gente precisa mudar essa cultura de fraqueza. Eu fui criado em um ambiente onde a força era celebrada. Talvez você não tenha sido criado assim, mas eu fui ensinado a não me lamentar, a não chorar ou reclamar.
Existe um problema? Ótimo, vai lá, resolve. Tá com dor? Dane-se, ela passa. Tá cansado ou estressado? Toma um banho gelado e aguenta. Cresci com resistência e porrada, mas eu sei que nem todos foram criados assim. Se você é homem, sabe que esse mundo aqui vai te engolir como uma mosca, vai te esmagar como um inseto miserável, assim como fez comigo várias vezes. E você não tem que se ajoelhar diante disso. Ninguém merece seu aplauso ou a sua submissão. A fraqueza precisa ser eliminada da sua mente, porque é ela quem controla o seu corpo. Se a mente pode, o corpo também pode. Isso é o básico da neuroplasticidade. O que eu mais vejo hoje em dia são pessoas seguindo regras para melhorar a sua vida. Faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, como se precisassem ser mandadas para agir. Caso contrário, não fariam nada. Talvez você seja esse tipo de pessoa. E pode discordar de mim se quiser. Mas o que é evidente é que todos precisamos ser fortes, principalmente se for homem. Ao longo da história, a força sempre se provou indispensável. Em ambientes hostis, a selva separa os fracos dos fortes. Hoje, o que eu mais vejo é a chamada autopiedade sendo celebrada, especialmente por homens de baixo nível. Você sabia que nenhum animal tem pena de si mesmo? Então por que você deveria ter? Em tempos antigos, o homem não tinha tempo para se lamentar, porque o ambiente exigia dele resiliência e ação. Hoje, estamos confortáveis demais, o que enfraquece a mente e o corpo. Mas se você quer sobreviver no mundo moderno, precisa rejeitar a fraqueza e construir uma mentalidade de aço. Você não precisa ter pena de si mesmo. Nenhum de nós deveria estar aqui, nem eu e nem você. Estamos aqui pelo mero acaso, largados desse mundo para morrer e sermos devorados pela própria natureza. Esse mundo é cruel e sanguinário. Ele exige o teu sangue todos os dias. Além das paredes sociais, existe um mundo onde o forte mata o fraco para sobreviver. E esse é o mundo em que estamos. Se lamentar nunca foi uma opção, choramingar também não. Seja homem e não tenha piedade de si mesmo. Mas também entenda que esse mundo aqui não está esperando você ficar mais forte. Ele não vai esperar você. Ele vai te esmagar, cedo ou tarde. A fraqueza é um luxo que ninguém pode se permitir. A cada segundo que você hesita e que você se lamenta, é um passo mais próximo da sua própria destruição. Não existe misericórdia aqui. O forte sobrevive, o fraco é devorado. O tempo, implacável, consome tudo. Sabe qual é o mais cruel disso tudo? Adivinha, ninguém vem te salvar. Ninguém vai estender a mão quando você estiver no chão. O mundo não tá nem aí pro teu choro. Não tá nem aí para suas desculpas. Com o teu desespero, a natureza sempre vence. E você é só mais um na fila da extinção. Então escolha. Você pode continuar se lamentando, se afundando em autopiedade e em choro, esperando que alguém ou algo te resgate, ou você pode endurecer agora. Pode construir uma fortaleza dentro de si. Uma mente tão impenetrável que nem o caos lá fora consiga derrubá-la. Mas lembre-se, o tempo é o seu inimigo e ele não para. A fraqueza é a sua sentença e a força é a única chance de quebrá-la. O destino dos fracos é certo. Eles desaparecem sem glória, sem honra e sem deixar marca. E no fim, só restará o silêncio. Mas não espere que eu vá fazer um tutorial para você de como ficar mais forte. Isso você vai ter que descobrir sozinho, se é que já não descobriu. Se você ouviu até aqui essa mensagem, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Fui.